reciclagem médica da Associação Paulista de Medicina. Hoje nós estamos nos reciclando aqui com vários aspectos da realidade do Estado de São Paulo, da realidade brasileira, com os nossos convidados, o secretário José da Silva Guedes, da Saúde de São Paulo, o presidente Eleusis de Paiva, da Associação Paulista de Medicina, e o presidente Pedro Paulo Montilioni, do Conselho Regional de Medicina. Então, como nós havíamos dito no bloco anterior, através das palavras do secretário Guedes, no próximo dia 21 de junho, em todo o estado de São Paulo, nós vamos ter uma grande campanha de vacinação. Portanto, os colegas médicos fiquem atentos e divulguem isso para os seus pacientes, para familiares, etc., porque isso é extremamente importante. Nós queremos lembrar também que o primeiro congresso da Sociedade Paulista de Infectologia vai ser realizado no Hotel Nacional Inn, em Campinas, de 2 a 5 de novembro deste ano. Voltaremos neste programa a dar mais informações a respeito deste evento. Um outro assunto palpitante para os médicos neste momento são as escolas médicas. Como é que o Conselho Regional de Medicina, Pedro Paulo, do Estado de São Paulo, está vendo a abertura ou a iminência de abertura de novas escolas médicas no Brasil e no Estado de São Paulo? É um problema sério que nós nos defrontamos no ano passado e neste com a abertura de novas escolas de medicina. Algumas no estado de São Paulo, mas o problema não é só deste estado, é um problema de várias cidades, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, com a abertura de algumas faculdades já realizando o seu vestibular. Deve-se dizer o óbvio, mas é importante que se diga que essas faculdades são todas faculdades particulares. Isto é, cada aluno deve pagar uma anuidade que, se não é de R$2.000 por mês, orça ao redor disto. O problema das entidades, todas, sindicato, APM, Conselho, Federação Nacional dos Médicos, Conselho Federal de Medicina, AMB, todas as entidades se mobilizando contra esta abertura indiscriminada de faculdades, não tem, de forma alguma, qualquer sentido corporativo ou, por assim dizer, de uma reserva de mercado. Os indicadores mostram que, por exemplo, no estado de São Paulo, há um médico para 500 habitantes, que já é demais, segundo os dados da Organização Mundial de Saúde, dados esses que apregoam a relação de um médico para 1.000 habitantes. Então, esta abertura indiscriminada de faculdades vai gerar cada vez mais a formação de médicos mal formados, não competentes. E vai gerar, isto é fundamental que se diga, uma demanda desnecessária. Uma vez que o médico está formado, há necessidade de que ele tenha um serviço para exercer a sua profissão, numa área superpovoada de médicos. Esta demanda gera recursos que vão ser gastos desnecessariamente. Então, o que as entidades pretendem? As entidades pretendem que não sejam abertas faculdades da forma que estão sendo abertas. Melhor do que isso, ou melhor dito, mais do que isso, que os cursos vigentes sejam convenientemente avaliados e convenientemente melhorados com uma assessoria do Ministério da Educação, do Ministério da Saúde, das secretarias e das entidades. Esta é a filosofia das entidades. Eu acho que eu não preciso perguntar qual é o posicionamento da Associação Paulista de Medicina, mas eu já vou passar direto para o Eleusis perguntando
Que ações efetivas a Associação Paulista de Medicina tem feito ou pretende fazer diante dessa problemática? Romeu, antes de estarmos discutindo as ações, e na visão que o presidente do Conselho Regional de Medicina colocou, e muito bem, doutor Pedro Paulo, nós queremos estar fazendo um contraponto com a sociedade e com os ouvintes, telespectadores que estão nos ouvindo, para poder dar mais ou menos um mapa a nível de Brasil, como se encontra a situação dos médicos a nível de Brasil. Nós temos 84 escolas médicas a nível de Brasil, 22 delas no estado de São Paulo. Cerca de 220 mil médicos, né, cadastrados pelo Conselho Federal de Medicina. E aí nós começamos a notar as distorções. 2/3 desses médicos, eles estão na região sudeste. E 50% dele nas capitais brasileiras. Se nós formos pegar uma relação, como colocou o doutor Pedro Paulo, do Conselho Regional, a proporção de médico por habitantes, a própria Organização Mundial de Saúde, ela preconiza um médico para cada 1.000 habitantes. Nós estamos aqui na região sudeste, em torno de um médico para 500. Então, o que nós podemos ver na primeira abordagem, que na realidade o que nós podemos discutir é que falta de médico nós não temos. Na realidade, nós podemos discutir a distribuição desses médicos a nível de Brasil, né, a nível de território, como está essa distribuição. E isso, na realidade, é uma política que deve ser implementada a níveis de união para a gente ter uma distribuição melhor a nível de Brasil, e não a abertura de novas escolas. Segundo ponto que eu acho extremamente importante estar colocando para a sociedade é que o Ministério da Educação e Cultura editou uma portaria em 10 de abril de 97, portaria número 531, e essa portaria ela é clara quando ela proíbe, né, realizações de vestibulares, de novos vestibulares, e também a matrícula desses alunos. Então, na realidade, é muito importante que a sociedade, né, e quem está nos ouvindo, tenha ciência que essas faculdades que aí estão funcionando, elas estão à revelia da lei. O que está sendo pretendido é que essas universidades têm alegado autonomia universitária com medidas liminares e realizando vestibulares à revelia da lei. E eu acho extremamente grave porque algumas pessoas, né, estão sendo enganadas, né, entrando em faculdade de medicina que provavelmente, quase com certeza, não vão ser reconhecidas. E aí nós vamos para um caminho que nós estamos mais de uma vez expondo a sociedade nesse processo. Eu gostaria de, antes também de colocar o que a Associação Paulista de Medicina vai fazer sob o ponto de vista legal, fazer uma discussão com o telespectador. Na realidade, se nós não temos falta de médico, nós podemos discutir a distribuição dos colegas a nível de Brasil. Que, sob o ponto de vista social, nós também não temos a necessidade de abertura de novas escolas médicas. Que também os problemas de saúde que nós temos a nível de país, de saúde pública, tanto público como privado, também eles não estão relacionados à falta de médicos. Então, acho que cabe a gente estar questionando com a sociedade a quem, na realidade, interessa a abertura dessas novas escolas médicas. Eu acho que isso é extremamente importante, a sociedade civil começar a estar fazendo esse contraponto e começar a raciocinar a quem interessa a abertura de novas escolas médicas, que, na realidade, a política social, ela não necessita, né? Infelizmente, nós vamos chegar à conclusão que, mais uma vez, nós vamos ver alguns interesses mercantis de poucos em detrimento do coletivo. Eu acho que é sobre esse fato, que é extremamente grave, que a Associação Paulista de Medicina vai se posicionar. Nós estamos entrando com 2 medidas judiciais, né? Uma medida, são liminares que nós estamos entrando contra essas escolas que, à revelia da lei, estão realizando o vestibular, juntamente com o Conselho Regional de Medicina, né? E nós estaremos também, né, a nível do Ministério Público, questionando o Ministério Público quais são as medidas que o Ministério Público vai tomar, né, notando que existe o descumprimento da portaria 531, e nós queremos um posicionamento do Ministério Público nesse momento, salvaguardando os direitos, não da classe médica, que não é esse o contraponto, não é uma medida corporativa, mas salvaguardando os interesses da sociedade. Ok. Eu gostaria de ouvir também a opinião do nosso secretário, que aqui também vai falar sobre escolas médicas, não só como secretário, mas também como professor de medicina, que ele professor de medicina social da Santa Casa de São Paulo. Qual é o seu posicionamento diante de tudo isso, secretário? Olha, nós
uma frase talvez não muito boa, mas é o seguinte: nós já assistimos este filme. Né? Nos anos 70, nós vimos uma enorme proliferação de escolas médicas no país. E algumas delas ainda não se recuperaram de terem tido um mau início. Né? E naquela época havia uma pressão da sociedade com a figura do famoso excedente no vestibular. Era alguém, acho que só no Brasil que se inventou um excedente, é alguém que concorreu a uma vaga, ele não conseguiu esta vaga e, portanto, ele ficou numa fila de espera, como se isto fosse lógico. Né? Então, hoje, um trabalho de avaliação das escolas médicas que está sendo feito pelo SINAEM, onde conselhos regionais, a Associação Paulista de Medicina participam, encontra enormes problemas das escolas. Há escolas nesse estado que já estiveram prestes a serem interditadas ou fechadas várias vezes. Né? Algumas só voltaram a funcionar depois de um período de intervenção. E uma das coisas que eu acho que é importante, que a própria sociedade atente, é que esta verificação de qualidade que está sendo feita pelo MEC. Né? Há uma dúvida muito grande, uma polêmica muito grande acerca do famoso provão. Né? Mas uma das coisas que esse provão está mostrando ao avaliar, embora de uma maneira que possa ser vista como imperfeita, é de que existem escolas preparando muito mal os seus alunos. Né? Então, o cidadão que se destina hoje a fazer vestibular numa escola de medicina devia se perguntar, e a família devia perguntar, se ele vai realmente conseguir sair de lá adequadamente preparado. Eu acho que o nosso problema hoje não é de garantir acesso. Quer dizer, o grande problema da população hoje não é de ter acesso ao serviço de saúde. Se ela consegue ter nesse estado com relativa facilidade, eu diria. Agora, o que a gente precisa garantir para essa população é resolutividade dos problemas na medida que elas chegam ao serviço. E isso, obrigatoriamente, passa por encontrar um profissional adequadamente preparado. Uma outra coisa séria que existe é a crença de que, ao levar uma escola médica para uma cidade, se vai, a partir daí, melhorar a assistência médica naquela cidade. Não tem nada mais equivocado. Né? Só uma cidade que já tem um bom poderio de assistência médica que tem condições de levar para lá ensino médio. Eu acho que tem aí uma série de equívocos e 22 escolas nesse estado. Realmente é excessivo. Secretário, nós vamos fazer um breve intervalo e, pela importância do tema, nós vamos continuar ainda discutindo sobre escolas médicas no bloco seguinte, já, depois dos nossos comerciais. Voltamos com o APM na TV, a medicina baseada em evidências. E hoje estamos discutindo vários assuntos relacionados à prática médica e, especificamente nesse bloco, as escolas médicas, com o secretário da Saúde de São Paulo, presidente da Associação Paulista e presidente do Conselho Regional de Medicina. Eleusas, como é que nós estamos no estado de São Paulo, especificamente, com essa problemática das escolas médicas? A situação é extremamente preocupante, nós não vamos nem estar pautando a abertura de escolas, nós vamos colocar a situação das escolas que hoje já estão atuando aqui no estado de São Paulo, formando profissionais. Nós temos uma avaliação ainda extraoficial da SINAEM, que a maioria dessas escolas, principalmente a nível particular, não apresentam um processo pedagógico suficiente, nem o hospital escola para estar colocando esse colega no mercado de trabalho. E mais grave ainda, isso que eu acho que é um ponto que nós temos que estar alertando, eu gostaria depois de estar ouvindo também o Conselho Regional de Medicina a respeito dessa situação, que hoje, pelo próprio processo pedagógico que existe nas escolas a nível do estado de São Paulo, a nível do Brasil, um curso de especialização e um curso de residência, ele é praticamente extremamente importante para esse colega estar tendo uma qualificação para estar atuando no mercado de trabalho. E o que nós notamos é que cerca de mais de um terço desses colegas formados, eles não existe vaga suficiente para esse colega estarem se atualizando e se qualificando para o mercado de trabalho. O que é extremamente grave, que o colega que não consegue uma especialização, que não consegue uma residência médica, ele é colocado no mercado de trabalho com uma qualificação aquém do necessário
e esses colegas começam a atuar nos plantões e principalmente nas emergências. E veja só o contrassenso, né? A nível de emergências, onde nós deveríamos ter o profissional mais qualificado, mais bem formado, melhor preparado para esse sistema, onde nós temos o recém-formado com menor qualificação. E, sem dúvida nenhuma, vai interferir no momento seguinte, que é justamente na prestação de serviço à sociedade. Então, o que nós já tivemos uma reunião com o ministro da Educação e Cultura, pedindo não só a discussão da abertura de escolas médicas, mas pedindo uma interferência direta nas escolas médicas que hoje estão ali de graduação, para que nós estejamos repensando se essas escolas realmente poderiam estar formando profissionais e colocando no mercado de trabalho. Pedro Paulo, uma curiosidade, quantos médicos se formam, se diplomam aqui no estado de São Paulo e quantos novos CRMs nós temos por ano aqui? Em torno de 1.800 se formam nas faculdades, nas 20 faculdades, agora 22 faculdades do estado de São Paulo. Mas a migração, por ser São Paulo um centro de excelência, para a busca de residência e estágios, isso eleva, quase que dobra esse número com pessoas vindas de outros estados para as residências, não é? E é uma situação extremamente grave, como o doutor Elias colocou, porque no Conselho, que tem a função de fiscalização do exercício profissional, com uma frequência que muito nos desagrada, nós vemos médicos recém-formados, infratores do Código de Ética Médica, por imperícia, não é? Serem lá denunciados. São médicos que não conseguiram uma vaga na residência, que não conseguiram uma vaga em estágios e que obrigatoriamente caem no mercado de trabalho sem a mínima competência, não é? E lá, então, cometem seus deslizes médicos. Então, nós temos o dissabor de vermos profissionais extremamente jovens serem julgados por erros médicos. Deve ser dito que o médico com 1 ano de formado, ou com 10 anos de formado, ou com 30 anos de formado, ele tem, perante o Código de Ética Médica, a mesma responsabilidade. Então a gente deve advertir também quem está entrando nessas faculdades que não tem corpo docente, que não tem área instalada, não tem laboratórios, e até aí às vezes tem, mas não tem hospital, que é o seu principal campo de ensino, que provavelmente ele terá dificuldades para entrar numa residência. E muitas vezes ele entra em residências pouco qualificadas e aonde ele vai mais servir de médico na sua amplo sentido da palavra e não como uma educação supervisionada. E lá ele cometerá, apesar de residente ou estagiário, desvios no seu atendimento e poderá ter o dissabor de responder a um processo disciplinar junto ao Conselho. Nosso prezado secretário, já que nós estamos nesse bloco falando especificamente sobre o estado de São Paulo e no bloco anterior já perguntamos a respeito desse problema do ponto de vista do professor, agora como secretário, como é que o estado de São Paulo, a Secretaria da Saúde está vendo esse problema aqui no nosso estado? Existe, por norma, uma opinião do Conselho Estadual de Saúde que deve ser dada toda vez que se pretende abrir um novo curso. No entanto, o Eleuze já fez a colocação de que universidades já estabelecidas, usando a prerrogativa da sua liberdade, de sua autonomia, elas criam cursos que passam a ser aprovados diretamente pelo Ministério da Educação, sem que haja uma avaliação feita no Estado, quer pela Secretaria de Saúde, com o apoio do Conselho Estadual, que haja uma avaliação da necessidade do curso. Normalmente, o Conselho Estadual de Saúde opina sobre a necessidade social de novos cursos. E, com muita frequência, esse Conselho emite um parecer contrário à abertura de novos cursos em várias áreas profissionais, por já haver uma quantidade excessiva de profissionais no mercado. Como secretário, uma outra preocupação que nós temos é no problema do aprimoramento, da qualificação desses profissionais.
Então, o Pedro Paulo disse, cerca de 1.800 jovens se formam em medicina no Estado. Né? A Secretaria tem um programa de residência médica que tem cerca de 4.000 vagas, entre os R1, R2 e R3. Né? E pelo menos 1/3 desses nossos residentes, eles vêm de fora. Quer dizer, nós temos 1.400 vagas de primeiro ano, uma parte delas é ocupada por pessoas que vêm de outros estados, ou seja, provavelmente 50% das pessoas que terminam o curso médico nesse estado não encontram possibilidade de fazer residência. E esses que não encontram fazer a possibilidade, como disse o Eleusis, são aqueles que estavam pior preparados. Pelo menos isso mostrou o concurso que eles fizeram. Então, a grande preocupação é de como é que nós podemos ajudar as escolas existentes a se qualificarem para dar um bom curso médio. E isso vai ficar extremamente difícil se a gente tiver uma contínua abertura de novas escolas. E o que a gente vê nesse estado ultimamente é a abertura de escolas onde a gente já tem uma escola boa funcionando. Portanto, não haveria necessidade, certamente, na região. Então, Marília já tem uma excelente escola há algum tempo. Ribeirão tem uma excelente escola de medicina há algum tempo. Campinas tem uma excelente escola de medicina há algum tempo. E a gente sabe da intenção, ou até da criação de uma escola, uma segunda escola em Marília, que a gente achava absolutamente dispensável, e da intenção de criarem outras escolas nessas grandes cidades nossas. Né? Achamos que isso realmente é um desserviço à assistência da população. Eu acho que depois desse pronunciamento do secretário, Eleusis poderia complementar alguma coisa sobre isso. Acho que o secretário já colocou muito bem, né? Na realidade, são várias tentativas de bular a lei. Como o secretário colocou bem, o decreto 1303 de 94, ele obriga que a abertura de novas escolas seja vinculada a um parecer do Conselho Nacional de Saúde. E nós sabemos que existem pareceres contrários do Conselho Nacional de Saúde, como, por exemplo, no Rio Grande do Sul, da Luterana, e mesmo as ciências e faculdades foram abertas. Mais grave ainda é que nós temos também uma resolução, a resolução 203 da Ministério da Educação e Cultura, de 96, que também coloca a restrição sobre a necessidade social, como bem colocou o Guedes e o doutor Pedro Paulo, e também nós estamos vendo isso aí burlado. O que nós esperamos, enquanto entidades estaduais, o Conselho Regional de Medicina, a Associação Paulista de Medicina, os sindicatos médicos, é que exista bom senso e sensibilidade das pessoas que hoje estão à frente dessas universidades e do próprio Ministério da Educação e Cultura. E nós esperamos e queremos deixar claro que, mais uma vez, nós estamos assistindo, né, medidas extremamente individuais e pessoais em detrimento da sociedade. E o que nós esperamos é que a imagem, mais uma vez, do médico não seja a imagem que, mais uma vez, vai ser colocada na mídia como o grande vilão dessa história, relacionando a níveis de mercado de trabalho. Nós não estamos discutindo o mercado de trabalho, nós estamos discutindo a seriedade de uma proposta pedagógica para a área de ensino nesse país. Muito obrigado, Eleusis, muito obrigado, Pedro Paulo, muito obrigado, nosso prezado secretário. Eu tenho absoluta certeza que para os médicos deste estado de São Paulo, para os médicos do Brasil, o programa foi extremamente proveitoso, porque discutiu dois problemas extremamente importantes, sem aquele furor jornalístico, mas com a realidade e a naturalidade que os problemas estão aí expostos. O APM na TV volta sempre aqui pela Rede Mulher de televisão aos finais de semana, aos sábados e aos domingos. Até o próximo.